Exatamente, muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargadora relatora, eminente vogal, preclaro membro do parquê, serventuários, colegas, demais, recebam todas as minhas vênias e o meu deferimento. O caso é simples, o relatório foi bem fundamentado, foi bem feito, mas eu vou fazer aqui um aprofundamento nos fatos para ficar um pouquinho mais fácil a percepção das teses aqui defendidas. O apelante, ele é revendedor de passagens de ônibus e tickets de tarifa de embarque na rodoviária ali de Cuiabá, excelências. Então, assim, ele compra os tickets de embarques da Sinarte, que é a suposta empresa vítima. Ele tem uma loja que ele vende passagens de ônibus e, juntamente, ele vende em conjunto o ticket de embarque que é fornecido pela Sinarte. Essa Sinarte, essa suposta vítima, ela faz na rodoviária o controle do embarque, né, cobrando as tarifas dos embarques. Essa vítima, a Sinarte, ela vende os tickets para esses lojistas dentro da rodoviária de Cuiabá para vender as passagens e os tickets para os passageiros, né? Para que ela possa fazer os embarques ali. Então, excelências, nessa toada, o apelante Marcos, ele semanalmente, para fazer a venda dessas passagens de ônibus e os tickets, ele adquiria os tickets dessa Sinarte, né? Para que os passageiros que ele vendia essas passagens fizessem os embarques, né, sem necessitar de outros meios, né? Então, nessa data descrita na denúncia, o Correio, Anderson, ele furtou alguns tickets das tarifas de embarques dessa Sinarte. Ele trabalhava na Sinarte, era ele quem vendia os tickets para os revendedores na rodoviária de Cuiabá. Então, ele veio e ofereceu esses tickets que ele furtou da Sinarte para todos os operadores na rodoviária de Cuiabá. E, segundo o que consta na acusação, Marcos, que é o apelante, seria um desses compradores desse ticket furtado. No dia da operação, excelências, onde se prendeu o apelante, encontrou na posse dele vários tickets, coisa de 100 tickets, alguma coisa assim. Só que, por esse motivo, de ter encontrado com a sua posse 100 tickets, já foi preso em flagrante delito, porque o representante da Sinarte falou para a polícia que os tickets eram furtados. Entretanto, excelência, aqui mora o problema, o cerne desse processo, com as investigações e pela acusação também. Ouvido em juízo o representante dessa Sinarte, ele revelou que todos, excelência, todos os tickets tinham números de série, ou seja, para fazer o rastreamento, para saber qual ticket era vendido licitamente, qual que era o ticket que foi comprado por lojista 1, lojista 2, qual ticket foi roubado, qual ticket que era para ser validado na catraca. Então, existia esse número de série. Então, essa dúvida de que os tickets encontrados com o paciente era lícito ou ilícito é uma dúvida razoável, pois o apelante ele é revendedor dessas tarifas de embarque da Sinarte, excelência. Então, sendo anualmente, ele adquiria esses tickets. Então, como é que a polícia identificou que aqueles tickets eram os furtados ou os comprados de forma lícita? Não tinha como. Então, essa dúvida, né, excelências, ela surge porque na delegacia os tickets apreendidos eles não foram registrados por foto, não foram identificados os seus números de séries e mais, excelências, sem nenhum requerimento, nenhuma autorização judicial, esses tickets foram, né, devolvidos para a vítima. Como é que a defesa iria provar em juízo que aqueles documentos apreendidos em seu favor era lícito ou não? Porque não tínhamos como falar aquele ticket, o número de série, foi comprado licitamente. Aquele ticket, aquele número de série era
furtado. Não tem como, a gente não conseguiu fazer essa prova porque devolveram os tickets para a vítima, excelências, sem fazer o seu registro fotográfico ou o registro do que foi devolvido. Só colocou assim no relatório policial, devolvido 100 tickets para a vítima. Mas quais tickets? Os lícitos? Os furtados? Não tinha como saber, excelências. Os números de série jamais foram fornecidos pela vítima à autoridade policial, nem em juízo. Desde o início da persecução penal, eu, como defesa técnica do apelante, pedi perícia nos tickets, o fornecimento desses números de série, nota fiscal, para confronto desses tickets, mas ninguém deu importância. O próprio juízo de primeiro grau entendeu que o pedido era impertinente. Ora, excelências, como assim impertinente? Os números que podia levar à absolvição ou até a própria confirmação da materialidade delitiva são impertinentes? Como assim? Não é porque encontrou tickets na mão do apelante que eles eram necessariamente furtados, até porque ele trabalhava com isso, ele comprava de forma lícita esses tickets. E então, assim, excelências, não tinha como fazer essa distinção do que era lícito e do que era furtado, não tinha como. Diferente se fosse, excelências, o Marcos não trabalhava com isso, encontrou tickets com ele. Bom, tudo bem, se ele não tinha lastro de como provar isso, tudo era falso, tudo era o furto. Mas não, ele trabalhava, ele comprava. Isso foi, inclusive, comprovado pelo próprio representante da Sinarte, de que ele era, sim, um revendedor autorizado na rodoviária de Cuiabá a vender esses tickets. Então, não tinha como a gente, como defesa, comprovar se eram lícitos ou ilícitos aqueles tickets apreendidos. E eu vou mais além, excelências. Mesmo que se fornecessem, né, esses números ali em sede da persecução penal, para o confronto, eu não conseguiria fazer esse confronto porque o delegado de polícia que conduziu a investigação, ele restituiu todos os tickets para a vítima sem fazer esse registro, como eu disse anteriormente. Não fez um registro fotográfico, ele não identificou, o ticket 001, ticket 002, 003 está sendo restituído. Não temos identificação de que ticket que foi restituído para a vítima. Então, como é que nós iríamos fazer essa defesa? Não existe como, não tem materialidade delitiva. Eu não tenho condição de falar que aqueles tickets eram os fraudados, os furtados ou os comprados de forma lícita. O CPP, excelências, ele fala que bens apreendidos na investigação, eles somente podem ser restituídos após a instrução criminal e podem ser restituídos somente por determinação judicial, pois a defesa poderia precisar desses tickets para elementos de prova, mas não, o delegado sem autorização restituiu esses tickets para a vítima. Não foi observado pela autoridade policial esse mero detalhe. Ou seja, não veio prova nenhuma do que foi apreendido, eu não tenho materialidade dentro desse processo do que foi apreendido na mão do apelante, senão a palavra dos policiais dizendo, foi encontrado 100 tickets na mão dele, que a vítima fala que é furtado, mas fala que é furtado como? Se ele revendia licitamente esses tickets. Então, excelências, por tais motivos, eu não consegui fazer o corpo de delito, a perícia nesses tickets, violou, então, o artigo 158 do CPP, que fala que nos crimes onde deixam vestígios deve haver o corpo de delito, essa perícia, e não havendo essa perícia, deve ser aplicado em dúbio pro réu, para absolver, então, o paciente por essa ausência, né, de materialidade. Mas, superada essa tese central, eu tenho ainda a impropriedade desse objeto, que torna o crime impossível ainda. Ouvido em juízo, mais uma vez, aqui eu vou falar mais uma vez do representante da Sinarte, que é o representante da vítima, ele disse que todos os tickets, eles possuem esse número de série. Esse número de série para quê? Para que a empresa ela pode validar esse ticket para o passageiro passar na catraca e a catraca identificar se esse ticket ele foi validado ou não foi validado pelo sistema. Isso vale dizer assim, excelências, que se o ticket furtado e vendido
pelo Correio para o suposto para o apelante de forma supostamente ilícita, né? Ele não estivesse validado no sistema da Sinart, ou seja, a validação de que esse ticket ele foi vendido, faturado e entregue para o lojista, o ticket ele seria apenas um mero papel, sem valor. Ou seja, o sistema ali na catraca não reconheceria aquele papel como um ticket válido e o passageiro ele não conseguiria embarcar no seu ônibus. Então, um ticket sem valor. Como é que o representante da vítima narrou em juízo ali, todos os tickets furtados eles tinham esse número de série, e ele falou que poderiam ser rastreados na catraca, pois não foram validados. Então, portanto, eles eram um objeto sem valor. E como que eles poderiam ser rastreados na catraca? Porque na hora que o passageiro encostasse o ticket na catraca, não seria validado, ou seja, o operador da catraca ali que libera o embarque ou não, ele saberia que aquele ticket ele era furtado. Então, pelo número de série, seria possível fazer esse rastreio para saber se era falso ou não. Tal como narrado aqui nessa tese, eu cito como exemplo, excelências, aqueles cartões presente que vendia na Americanas, que ficava na prateleira ali, com vale presente de R$20. Se a pessoa furta aquele papel, é só um papel, porque ele não validou, ele não pagou. O sistema não reconhece aquilo como um crédito na loja. Aquele cartão de R$20, R$30, ele só vai passar a valer R$20, R$30 após passar no caixa e fazer a validação pagando. E aí o sistema no caixa, ele valida dizendo, tem dinheiro aqui dentro. Então, excelências, pela impropriedade desse objeto, não houve crime. Logo, o apelante, se superada, então, a ausência de materialidade, ele deve ser absolvido pelo crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Resumindo, excelências, aqui para já encerrar, os tickets encontrados com o apelante, eles eram os furtados ou eram os adquiridos licitamente? Não saberemos, pois não há como confrontar os números de série nem a nota fiscal, pois não foram fornecidos pela vítima. Também ficou claro, excelência, que não houve validação desses tickets via sistema. Logo, se os passageiros que comprassem o ticket furtado não conseguiriam embarcar pela impropriedade do objeto, crime impossível. Excelências, temos outras teses, como a nobre relatora identificou, mas as centrais, para não perder mais tempo aqui fazendo colocações, as duas teses centrais foram colocadas aqui. Agradeço demais a atenção. Pedimos justiça com a absolvição do paciente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Everett, parabéns pela sustentação, e eu passo já, então, a palavra à eminente relatora.